Dr. Glenn é um garoto muito especial que só pode tratar garotas monstros. No entanto, todas elas acabam sendo meio esquisitas e querem que ele trate seus corpos. Nossa maravilhosa história começa depois que a humanidade e os monstros pararam uma grande guerra mundial entre os dois lados. E assim, eles começaram a viver juntos em harmonia. Agora, Glenn, um médico de garotas monstros, tem um trabalho um tanto que estranho. Hoje, nosso doutor está curando uma garota mestiça com vaca e o rapaz está esfregando seus melões, para que assim tenha certeza de que está tudo bem com os batimentos cardíacos dela. E ele não encontra nenhum problema no coração, e então vai para sua orelha. Ele começa a esfregá-la, enquanto a garota faz barulhos estranhos. Depois de terminar o exame, ele conta à garota que ela está grávida de um bebê touro. E então o Minotauro corre para dentro feliz, depois de saber que agora ele vai ser papai. E então a assistente de Glenn, uma garota cobra chamada Safi, entra de fininho para dar flores a eles, parabenizando pelo bebê. Depois que a clínica fecha, Glenn percebe que a moça Safi está um pouco mal-humorada. Ela diz a ele que se sente desconfortável em vê-lo sozinho em um quarto com uma mulher casada, sem falar da parte que ele conseguiu fazer ela ficar com gemidos estranhos, esfregando seus melões. E em seguida um carteiro bate na porta e lhe entrega uma coisa especial. É uma mensagem de sua mestra e da médica do Hospital Central, Doutora Tully. No dia seguinte, o doutor e a sua assistente vão para a arena de combate. Eles andam de carruagem, passando pela cidade cheia de monstros e humanos. A Doutora Tully pediu a Glenn para ele vir ajudá-la a fazer um teste físico em seus pacientes lutadores. Mas Safi não concorda, pois eles tiveram que deixar sua humilde clínica. E na arena de combate, o centauro que puxou sua carruagem pede a Glenn para fazer o melhor para a princesa Centauro. Então depois os centauros os cumprimentam, liderados por uma centaura chamada Tissalia, que também era uma lutadora. Os lutadores ali não conseguem acreditar que o Dr. Glenn realmente é bom, pois ele é um médico humano de verdade. Mas Tissalia diz a eles para deixarem de subestimá-lo, pois isso é rude, e a serpente Safi fica surpresa ao ver seu poder sobre os lutadores, e Tissalia dá uma balançada para mostrar seu distintivo. O Dr. Glenn fica corado, e Tissalia diz a ele que os centauros gostam de ser encarados, e ela começa a contar a ele sobre sua herança familiar, enquanto sorri feito uma princesa marrenta, e Glenn finalmente sabe por que ela é chamada de princesa. E mais tarde o Dr. Glenn verifica a saúde de uma garota gato, e ela começa a flertar com ele, querendo ter um bebê humano. E Safi fica com ciúmes, e puxa as garras de gato dela para longe de seu precioso médico. Então Tissalia entra para ser examinada, e ela começa a se despir, e ela fala sobre como ela, uma futura governante, precisaria se casar, e seu tipo são médicos bonitões. Novamente Safi usa sua cauda de cobra e a puxa para longe por ciúmes, e elas começam a conversar uma com a outra. Safi enrola seu rabo em volta dela e diz que ela engordou e que deveria fazer dieta para acompanhar a resistência dos outros. E depois, à tarde, duas centauras aparecem para encontrar o Dr. Glenn. Elas estão preocupadas com a saúde de sua princesa. Ele garante a elas que Tissalia está saudável, então elas contam a Glenn sobre uma preocupação que elas estão tendo. E quando fica de noite, ele não consegue dormir por causa daquilo que escutou, e Safi se junta a ele. Ela começa a falar sobre como eles são amigos de infância e vieram da academia de medicina. O Dr. Glenn está se lembrando do que aquelas duas disseram, que Tissalia estava diferente e continuava perdendo lutas na arena. E elas não sabem porque, mesmo com todos aqueles talentos e trabalho duro que Tissalia carregava, ela continuava perdendo sem parar. Glenn e Safi pensam sobre o que pode ter causado isso e imaginam que a razão pela qual ela continuasse perdendo fosse a pressão que ela carregava. E com a esperança de que ele relaxe um pouco, Safi vai trazer para ele um pouco de álcool para ele se acalmar. Enquanto isso, Glenn começa a pensar se existem coisas que um médico não pode curar, mesmo com toda a sua habilidade. Então Safi volta com a bebida e serve para ele em um copo. Glenn bebe e fica surpreso ao vê-la bebendo a jarra inteira. Mas de repente Glenn teve uma ideia e pede para ela ir com ele novamente para encontrar Tissalia. Safi se recusa e apenas enrola seu rabo em volta dele com força, e com ela bêbada e com raiva, ela diz que não vai deixá-lo fazer bebês cavalinhos com Tissalia. E no dia seguinte, Tissalia perde sua luta novamente e ela começa a ficar frustrada por não saber o que há de errado com ela. E à noite, ela treina ainda mais duro e o Dr. Glenn vem visitá-la. Ele sabe exatamente o que está fazendo ela perder, e são os seus cascos. Ele diz a ela que seus cascos cresceram e tornaram seus movimentos desequilibrados, enquanto é mostrado que suas duas subordinadas utilizam ferradura de cavalo. Ele se oferece para tirar o excesso e mudar para ferradura, mas Tissalia se recusa, pois seu orgulho não permite, e de repente, as duas subordinadas prendem ela no lugar e a forçam a tratar de seus cascos. Tissalia vê o equipamento e começa a chorar como bebê, pois ela está com medo de sentir dor. Ela começa a se balançar, e o Dr. Glenn vai por baixo para levantar suas patas. Ela implora para ele ser gentil, pois essa é a primeira vez que ela faz esse tipo de coisa. E o doutor começa a trabalhar, então eles trazem a ferradura recém-saída do forno, e Tissalia começa a entrar em pânico, com medo de se queimar. O Dr. Glenn está colocando os pregos, e Tissalia fica ainda mais furiosa. Sua assistente Safi se cansa, e então coloca sua cauda em volta de Tissalia, e até enfia na boca dela para mantê-la em silêncio. Essa cena foi bem estranha, e então eles continuaram com as outras pernas dela, enquanto Safi continuou entupindo a boca dela, até que eles terminaram.
E alguns dias depois, Tissalia está em uma grande sequência de vitórias, depois de ter adicionado a ferradura. Enquanto Glenn e Saf estão assistindo da arquibancada, a mulher Centauro luta contra um lagarto fêmea e a derrota com um único golpe. Tissalia vê Glenn na arquibancada e espera no futuro se casar com ele, e Saf fica com ciúmes e envolve ele com seu rabo para esmagá-lo. Nos é mostrado que há muito tempo, Saf foi entregue à família de Glenn como uma refém, enquanto a guerra entre humanos e monstros se alastrava. Glenn e Saf se aproximaram, até que chegou a hora dela se mudar após o final da guerra. Eles estão se olhando com saudade enquanto se separam, e Glenn persegue sua carruagem enquanto chorava. E anos depois, eles acabaram se encontrando novamente na academia de medicina. E de volta ao presente, Saf está sem protetor solar e Glenn sugere sair para buscar um pouco. Mais tarde eles viajam de barco, e a sua assistente está feliz que eles podem sair em uma missão, apenas os dois sozinhos. Eles chegaram ao seu destino, os canais da cidade, e a sereia que está puxando o barco deles pergunta onde eles estão indo. E continuando, eles aproveitam o passeio e elogiam a moça chamada Lady Skadi por ser uma grande política, e também pelo seu belo trabalho nas hidrovias da cidade. Eles vão até a loja e compram as coisas que precisam para a clínica. E antes de voltar para casa, eles pedem a sereia para pará-los em uma loja de presentes. Os instintos de compra de Saf começam a formigar, e ela está querendo todas as coisas brilhantes ao redor deles. Ela pensa em gastar dinheiro comprando coisas que nem precisa. E depois de algumas horas escolhendo, ela só compra uma coisa, e diz a Glenn que a verdadeira recompensa hoje foi os momentos que ela passou com ele. A sereia diz que haverá um show de sereias hoje à noite, onde as sereias cantam e dançam. E Saf está querendo ver o show, mas Glenn diz que não, pois eles têm trabalho a fazer. E depois que a sereia chama eles de casal fofo e os chama para irem para sua loja, Saf cai em suas palavras baratas e convence o Dr. Glenn a ir em mais uma loja. A sereia então se oferece para cantar um pouco para eles. O Dr. Glenn está encarando a sereia por muito tempo e Saf o lambe e começa a acusá-lo de querer tocar suas mãos nas guerras da sereia. Então eles pedem a moça para cantar, mas ela diz que só canta por dinheiro e a grana deles não é o suficiente. Mas então depois, Glenn se oferece para fazer um exame médico gratuito e a sereia aceita e ela começa a cantar com sua linda voz. Mas de repente a sereia começa a tossir e se sentir mal. Glenn então se levanta e diz que vai examiná-la. Em algum lugar mais tarde, o Dr. Glenn começa a examiná-la e pede para ela abrir a boca, pois ele precisa verificar lá dentro. E no interior de sua boca, ele percebe que ela tem uma inflamação na garganta, então ele pede para verificar um pouco mais seu corpo. E ela fica envergonhada, e então ele utiliza seu equipamento e não encontra nenhum problema. Ele verifica suas guelras e acha estranho que elas fiquem abertas estando em terra. E após o exame, ele diz a ela que ela passa muito tempo fora da água, o que faz com que suas guelras fiquem ressecadas. Ele pergunta por que ela continua fazendo isso, e ela diz que precisa ganhar dinheiro cantando para as pessoas em terra para sobreviver. Ela conta que precisa trabalhar duro para sua família depois que seu pai a abandonou. Um dia, ela está querendo cantar para Lady Skadi para que ela possa ganhar dinheiro para sua família. Até então, ela precisa continuar trabalhando duro como de costume, e de repente, uma criança humana cai na água e a maré acaba puxando ela. A sereia então pula e nada em direção ao garoto para salvá-lo debaixo d'água. Ela tem problemas com sua respiração, mas após se concentrar e se esforçar, ela consegue salvar a criança. Nesse momento, Glenn está verificando se a criança está bem, sem perceber que a sereia perdeu a consciência e acabou caindo na água. Eles percebem que a sereia sumiu e Glenn pula na água para salvá-la. A sereia começa a dizer seus últimos arrependimentos sobre não conseguir ajudar sua mãe financeiramente e implora ao destino para ajudar ela. O Dr. Glenn aparece e então ele salva a sereia e ele a beija para que ela possa respirar pelas guelras. E tendo feito isso com sucesso, ele acaba desmaiando e Saf puxa os dois para o barco utilizando seu rabo. A sereia se recusa a soltar o Dr. Glenn. A serpente fica se mordendo de ciúmes e alguns dias depois, a sereia canta na frente de toda a cidade e recebe uma grande quantidade de elogios. Ela agradece o Dr. Glenn e também Saf por darem a ela pastilhas para tosse, que resolveu o problema de sua garganta. Mas ela ainda fica nervosa na frente do Dr. Glenn depois que ele a beijou debaixo d'água. E então a garota foge e em algum lugar da cidade, uma moça chamada Kunai está perseguindo um bandido e ela acaba caindo em uma emboscada. E enquanto isso, Glenn está tratando uma criatura fêmea da raça Slime em sua clínica e ela se apaixona por seu rosto bonito. E então a própria e a famosa Lady Skadi visitam sua clínica. Ela é uma mulher bem conhecida por seu grande esforço em ajudar essa cidade, onde monstros e humanos vivem lado a lado, e também onde a clínica de Glenn está localizada. A senhorita Skadi está acompanhada de sua guarda-costas, que é um tipo de golem, e ela fala em nome de Skadi, se apresentando como Kunai, e diz aos dois idiotas para serem gratos, pois eles estão na presença da grande Lady Skadi. A senhorita Skadi pede ajuda deles para encontrar o braço perdido de Kunai, que ela perdeu durante a batalha contra os bandidos, e prendê-lo de volta a ela. E Skadi explica que sua professora, a Doutora Tully, se recusou a ajudá-los, e ela acrescenta que Kunai é um produto de carne viva. Ela é uma mistura de golem com Frankenstein, um tipo de ideia de um médico idiota que tentou criar vida, e é exatamente por isso que ela odeia médicos. E mais tarde, Glenn tenta ajudar Kunai, mas ela torna tudo muito difícil, pois ela não quer que ele ajude. Kunai diz a ele que ela mesma vai encontrar seu braço, e sai da clínica. Ela vê alguém suspeito, e o segue, até perder seu rastro, e de repente o bandido a atacou. Enquanto isso, o Dr. Glenn se recusa a desistir, e junta seu equipamento para ajudar Kunai. Ele olha ao redor, procurando o braço faltando. Até que então ele escuta uma voz, e ele vai ver e encontra Tissalia na cena do crime,
ela aponta para uma perna decepada no chão. E então o Dr. Glenn vai examinar e percebe que pertence a Kunai. E em algum outro lugar da cidade, Kunai está rastejando em uma perna só, querendo encontrar os bandidos. Então ela começa a gritar, enquanto sua perna começa a se contorcer, devido a alguém acariciando sua perna em um ponto sensível. E é justamente o Dr. Glenn. E Tessalia explica o quão durona essa moça chamada Kunai realmente deve ser, sendo uma lutadora. Enquanto isso, ela grita toda vez que Glenn toca sua perna decepada, e a Centauro diz a ele para ter cuidado com essa perna, pois o faz parecer um esquisito com fetiche por pés. Enquanto isso, Kunai se acalma e percebe que Glenn tem sua perna. Ela começa a sentir as almas das partes de carne presas dentro dela, e essas vozes ficam ainda mais altas em sua cabeça. O Dr. Glenn continua sua busca e encontra a sereia no meio da cidade, que está indo muito melhor na sua vida. A garota diz que ela tem um presente para o doutor, e acaba sendo o braço de Kunai que falta. Enquanto isso, a moça começa a choramingar, enquanto alguém está acariciando e esfregando o braço dela. A sereia explica que alguém jogou o braço dela na água para se livrar dele, e depois de encontrar os membros restantes, Glenn precisa encontrar Kunai. E a sereia pergunta a ele sobre esses membros decepados. Enquanto isso, Kunai está no chão, implorando para alguém parar de fazer cócegas em seus pés. O doutor finalmente a encontra, e ela diz a Glenn que não precisa de sua ajuda, mas Glenn diz à garota Frankenstein para ficar quieta e deixá-lo trabalhar. Então o Dr. Glenn puxa algumas tesouras e agulhas, que são de qualidade muito superior às que estão em seu corpo. Ele diz que a pessoa que fez isso com ela não é um médico. Ela manda ele parar com esse tipo de tratamento, mas ele conta que é necessário ter algum respeito por suas partes diferentes. Cada parte do corpo dela antes pertencia a pessoas diferentes, e ela olha para sua mão e vê as almas contidas. E finalmente as vozes param, e então ela deixa o Dr. Glenn fazer seu trabalho. Ele começa a conectar seus vasos sanguíneos, e Kunai fica maravilhada com suas habilidades. Ela começa a falar sobre como seu criador a tornou incapaz de sentir dor e sofrimento. Ela mostra respeito ao Dr. Glenn e pergunta por que ele se esforça tanto por ela. Glenn diz que ele é um médico que cuida de todas as necessidades de seus pacientes. Kunai fica feliz, pois realmente existem médicos bons no mundo. Ele passa para a perna esquerda dela, e Kunai fica vermelha ao ver sua natureza amorosa. E enquanto isso, lá na clínica, os pacientes ficam desapontados porque o Dr. Glenn não está lá para cuidar deles. Um dos pacientes, que é uma aranha fêmea, diz a Safi que ela deveria convidar Glenn para uma bebida. E enquanto isso, o Dr. Glenn continua cuidando da perna de Kunai, e por algum motivo, ela está tentando conter seus gemidos devido aos toques do doutor. E após ele tratar sua perna, ela então agradece a Glenn por salvá-la. Enquanto isso, os bandidos estão observando o doutor. E depois o garoto volta para sua clínica e encontra Safi em seu escritório, que diz que está grávida. Mas ele não cai nessa conversa, e então ela puxa sua saia para cima para mostrar um presente que um paciente deixou para ela. E dentro está um ovo, e Glenn começa a examiná-lo, e Safi, com seus instintos de cobra, percebe que tem bandidos lá fora. Eles invadem a clínica, e Safi consegue derrotar um deles. Glenn e Safi conseguem escapar, e pensam que os bandidos estão querendo Glenn, porque ele trabalhou com Kunai. Safi diz ao Dr. Glenn que ela o protegerá, e que eles devem evitar a clínica por enquanto. Eles planejam informar isso a Kunai, mas ela já está bem diante deles, segurando um dos bandidos. Kunai explica que os bandidos estão sequestrando garotas águias, e forçando elas a botarem ovos, antes de vendê-los para quem pagar mais. O Dr. Glenn mostra o ovo que ele conseguiu, e ela confirma que pertence a uma garota águia, então o bandido tenta atacar, mas Kunai o derrota facilmente, e também os convida para irem com ela, pois todo o pessoal de segurança não está disponível no momento para dar proteção a eles. Ela conta a eles que seria melhor se eles ficassem com ela durante sua missão para pegar os bandidos, então eles entram em um barco, puxado pela sereia, e com a senhorita Skadi a bordo. Eles estão querendo que a senhorita Skadi responda por que a sereia está nessa missão, e ela responde que faz parte do acordo, e que com isso, ela estará sendo permitida de cantar na cidade. O Dr. Glenn está acusando ela de explorar sua inocência, e Kunai tenta interferir, e tenta convencê-lo de que a sereia é uma perfeita informante, pois ela passa a maior parte do tempo na cidade, e que também dessa forma, ela ganharia muito dinheiro. Glenn tenta protestar, mas a sereia diz que foi ela sozinha que decidiu se juntar à missão, então Kunai discute o plano de emboscar o esconderijo dos bandidos, e que tem uma equipe de patrulha pronta para invadir a porta da frente. O objetivo principal é resgatar as águias, que foram sequestradas. Skadi pede desculpas por envolvê-los nisso tudo, e logo eles chegam em uma ponte, e os bandidos armam uma emboscada com flechas. Mas todos eles conseguem desviar, e Kunai vai por ataque, e é atingida por flechas no processo, mas ela continua, pois não sente dor. De repente, Tessalia e sua equipe se juntam à batalha, e dominam os bandidos. Eles dizem a Glenn e as outras para continuarem indo para o esconderijo. Um dos bandidos começa a falar sobre como humanos e monstros nunca foram feitos para viver juntos em paz, mas Tessalia diz a ele para olhar em volta, a realidade em que eles vivem agora, antes de derrotá-lo com apenas um único golpe. Enquanto o barco chega ao seu destino, Kunai ordena que a sereia nade para longe, em segurança. Então o líder dos bandidos aparece, e começa uma guerra de palavras contra Kunai. Ele diz a ela o que eles estão fazendo, incluindo o tráfico de seres vivos. Tudo isso é necessário para sua fonte de renda, após a guerra ter acabado. Kunai está farta de tudo isso, e o chama de cachorro miserável, e diz para ele se preparar. Eles começam a bater espadas um contra o
outro. E Kunai diz a eles para aproveitarem a chance e salvarem as garotas águias, então a equipe de patrulha entra. Enquanto o Dr. Glenn vai com as garotas, um dos bandidos tenta atacá-los, mas Skad mostra sua verdadeira força e o derrota facilmente. Eles abrem uma porta e encontram as garotas águias sequestradas. Glenn tenta acalmar elas e examinar sua saúde. Elas pedem ajuda do Dr. Glenn, pois uma das garotas está com dor de estômago. Glenn começa a trabalhar e começa a examinar sua barriga. Ele revela que um ovo está preso em seu estômago, devido ao estresse que a mãe está passando. Então ele começa a massagear sua barriga para ajudá-la com a contração. Mas os bandidos estão esperando do lado de fora. Eles invadem com um ataque, mas Safi e Skad se juntam para lidar com eles. A batalha continua, com as meninas se destacando, e Safi começa a dizer para si mesma sobre uma doença incurável que ela tem, e que na sua linhagem familiar, que ela carrega de sua família, as serpentes não são apenas especialistas em medicina, mas também veneno e técnicas de assassinato, e ela uma vez recebeu uma missão de sua mãe para matar toda a linhagem da família do Dr. Glenn. Porém, ela não conseguiu fazer isso, pois ainda era apenas uma criança, e agora ela está feliz que não teve coragem de fazer isso com o Dr. Glenn. De repente, um bandido a esfaqueia na cauda, e ela começa a se sentir fraca. Ela vê que na lâmina tem veneno, e ela acaba desmaiando. Estando muito fraca, ela olha para o Dr. Glenn e pensa que ele é um homem incrível, antes de perder a consciência. E mais tarde ela acorda na cama, com o Dr. Glenn esperando por ela, e ele diz a ela para não se preocupar, pois o veneno que foi usado só é mortal para os humanos. A serpente Safi fica espantada com seu conhecimento, e Glenn informa a ela que todas as garotas águias estão seguras, e que aquela garota conseguiu dar à luz com segurança. Então Safi começa a abanar o rabo, e confessa que ela foi enviada anteriormente como uma assassina, para matar toda a sua família. Mas o Dr. Glenn sorri, e diz a ela que já sabia de tudo isso, pois sua família pesquisou bastante antes de aceitá-la em sua casa. Ele começa a contar a ela uma história de como o servo de sua família uma vez envenenou sua comida, fazendo com que ela ficasse doente. E naquele tempo, foi o Dr. Glenn quem ficou ao seu lado e a curou. Ele agradece Safi por ter estado com ele, para salvar as garotas águias. E de repente Safi fica muito emocionada e se agarra no doutor em uma posição bastante suspeita. Ela tira sua armadura e se deita em cima dele, e com medo do que pode acontecer daqui pra frente, Glenn começa a entrar em pânico. Mas ela acaba desmaiando porque o veneno ainda está em seu sistema, então ele diz a ela para descansar. Mas então ela pede para ele segurar seu rabo, até que ela adormeça, e Glenn o segura alegremente. E com isso a gente chega no final da parte 1 desse anime, e caso você queira a continuação, é só deixar o likezão. Tamo junto, mano, até a próxima!